O Ho'oponopono é uma oração que traz muitos benefícios para quem pratica. Mas você sabe qual é o principal objetivo do Ho'oponopono? O que os praticantes dessa oração realmente podem ter de benefício? E de que forma isso acontece? Muitas pessoas, elas recitam as orações sem entender de verdade o significado daquilo que elas estão recitando. Às vezes a pessoa acredita que simplesmente repetindo a oração diariamente, como se fosse um mantra, vai ser suficiente para ela conseguir todos os benefícios que deseja. Se você fica repetindo a oração do Ho'oponopono, achando que você vai conquistar tudo o que você deseja, só por repetir, esse vídeo pode ser uma alavanca para você efetivamente conseguir isso. E por que eu digo isso? Porque se você realmente souber o significado do termo Ho'oponopono, incluindo a origem dessa palavra, dentro do contexto da filosofia havaiana, essas repetições que você já pratica vão levar você a um patamar superior da oração. O que adianta você ficar repetindo as palavras se você não tem ideia nem mesmo da palavra principal, que é o nome da oração? E afinal, você sabe o que significa Ho'oponopono? É uma palavra só ou seria um termo composto? Sabendo a origem, a etimologia e o significado substancial dessa palavra havaiana, você vai estar bem mais consciente do que você pode realmente fazer com essa oração. E é por isso que eu vim trazer aqui para você um estudo mais profundo da etimologia da palavra Ho'oponopono. Sim, um estudo, porque aqui nesse canal eu não estou aqui para lero-lero não. Não estou aqui para enrolação. Aqui a coisa é séria. Tudo que eu trago para você é feito com base em estudo. Não é por acaso que eu sou uma pesquisadora dentro da área científica. Enfim, nós vamos ver tudo isso e no final você vai me dizer aí nos comentários o que você achou, tá bom? Eu tenho certeza que você vai se sentir bem mais seguro em falar sobre o Ho'oponopono, em divulgar para outras pessoas. E melhor que isso, você vai se sentir bem mais seguro em praticar essa oração, sabendo direitinho o que você está pedindo. Olá, saudações de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Alfarrábios da Alma. Eu sou a Sannyasi Bhayati e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as origens do Ho'oponopono. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe aquele like iluminado, se inscreva no canal se você for novo por aqui e deixe os seus comentários, dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? O termo Ho'oponopono vem do havaiano e ele é formado por duas partículas. A partícula Ho é usada para formar um verbo a partir de um substantivo. Por exemplo, no português nós temos o substantivo correção. E como transformar a palavra correção em um verbo? Nós colocamos a palavra no infinitivo, que é corrigir. Outro exemplo, o substantivo purificação se transforma no verbo purificar, tirando o sufixo "ção" e colocando o AR no final. Em havaiano, eles usam o Ho para formar o verbo no infinitivo. E a partícula pono significa exatamente correção, justiça, certo? Logo, Ho'opono seria o ato de correção ou a ação da correção. Ou, como dizem os budistas, a ação correta. Mas eu não encontrei explicações do porquê o pono é repetido na palavra duas vezes. O que nós podemos imaginar? É que o uso do pono duas vezes em Ho'oponopono é uma forma de reforçar essa justiça, ou uma forma de dizer que se trata de muito mais do que uma justiça humana, porque se trata
e uma justiça divina. Então seria uma dupla justiça, a justiça divina e a justiça humana que agiriam ao mesmo tempo, em sincronia. Pensando nessa segunda partícula pono, eu acrescentaria praticar a ação correta de acordo com a justiça divina. Se nós nos lembrarmos da oração original, fica claro que a ideia é permitir que a divindade haja através de nós. Logo, para que a nossa ação seja correta, nós precisamos dar essa permissão à divindade, certo? Seja você o instrumento da divindade. Se nós estudarmos o que muitos dos livros sagrados e dos seres iluminados dizem sobre o que é a iluminação, nós vamos perceber que eles falam sempre sobre permitir que Deus haja por meio de nós. Vamos dar alguns exemplos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, Jesus diz o seguinte: Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Francisco de Assis, na sua oração, que é uma das mais belas que já existiu, ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. No livro Um Curso em Milagres, também há muitos trechos e lições que falam sobre a ação do Espírito Santo sobre nós. E um deles diz assim: Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. Em outra lição do livro Um Curso em Milagres, que o título é Meu Pai dá todo o poder a mim, tem um trecho que diz: A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Nada limita a tua vontade, e assim todo o poder foi dado ao teu Filho. E agora vamos ver um trecho do Osho que deixa ainda mais clara essa ideia de permitir que a divindade atue por meio de nós. O Osho diz: Você pinta um quadro ou escreve uma canção. O que você pensa? Que você é o Criador? No momento de profunda criatividade, você desaparece. Deus começa a funcionar novamente. Assim, se trata de uma questão do passado. Onde quer que e quando quer que a criatividade aconteça, é sempre através dele. Pergunte aos grandes poetas. Eles dirão que sempre que um grande poema os invade, eles foram no máximo receptores passivos. Aquilo aconteceu, eles não foram os criadores. A ideia de que você cria é simplesmente uma ilusão sua. Toda a criatividade pertence a Ele. Mesmo através de você, o que quer que seja criado, Ele é o Criador. Compreender isso é uma grande iluminação. Para compreender isso, o ego tem de desaparecer. Compreender isto é permitir que Deus tome posse total de você. Você se torna um instrumento. Em pequeninas coisas, grandes coisas se tornam possíveis. Então, Ele se move através de você. O que nós podemos interpretar, então, a partir do modo de pensar desses sábios iluminados? Quando o Ho Oponopono fala em deixar que a divindade haja através de você, isso quer dizer que você precisa se soltar, se entregar, deixar a sua intuição livre, deixar a sua inspiração fluindo, para que a existência possa se comunicar com você. E assim, te dá as dicas, te dá os insights para que você saiba qual é a ação correta a cada passo que você der na sua vida. Só com essa abertura, com essa leveza, com essa sintonia com a existência, é que você vai conseguir captar a voz de Deus
para praticar a ação correta. Isso só acontece quando a gente passa a ter consciência, a compreender que nós muitas vezes não temos as respostas certas para resolver os problemas da forma mais justa, da forma mais amorosa, da forma mais harmoniosa. Porque muitas das nossas opiniões e modos de pensar são provenientes das nossas crenças, que são baseadas na nossa convivência com outros seres humanos. E esses outros seres humanos, eles não são perfeitos, assim como nós também não somos. Então, é bem comum nós errarmos nos nossos julgamentos das situações. Mas se nós permitirmos que a existência fale conosco e nos dê a inspiração, nós vamos saber direitinho que atitude tomar. E é justamente essa a proposta do Ho Oponopono. Assim, o Ho Oponopono ele pode ser definido como praticar a ação correta, permitindo que a divindade nos traga a sua justiça e nos oriente a praticar a ação correta segundo essa justiça divina e não de acordo com a justiça dos homens, a não ser que estas coincidam, claro. Obviamente que a ação correta de acordo com a divindade, ela vai se concretizar no plano material na forma de uma justiça humana. Ou seja, só por meio das pessoas e das situações normais da nossa vida que nós vamos perceber essa justiça divina se concretizando. Mas sempre que a justiça divina age em nossas vidas, ela mostra sinais de que aquilo vem da divindade e não da natureza humana imperfeita. E como é que ela nos mostra isso? Por exemplo, por meio da sincronicidade. Eu vou contar para você uma pequena história ilustrativa de sincronicidade. Quando eu estava na faculdade, nós tínhamos uma professora estrangeira que falava inglês e malemar falava português. Não era proposital, é que ela tinha pouco tempo no Brasil. Então, ela ainda tinha dificuldade com a língua, como é natural para qualquer estrangeiro. Leva um bom tempo para a pessoa se acostumar com outra língua, com os costumes de outro país e tudo mais que é estranho para a pessoa. Observem que a palavra estranho, ela tem a mesma origem da palavra estrangeiro. E as duas vêm de extraneu, que significa de fora. Em certa ocasião, eu estava lá no laboratório de informática da faculdade. No meu tempo ainda tinha isso, porque nem todo mundo tinha computador em casa, então o computador de casa não era tão bom quanto os da faculdade. Enfim, lá no laboratório, essa professora estrangeira estava dando aula para nós e ela pediu para a gente ler alguma coisa da disciplina em inglês para fazer o exercício no computador. Eu fiquei muito brava e reclamei muito com ela. Eu discuti feio com a professora, porque ela veio para o Brasil achando que nós temos obrigação de saber a língua dela. Fiquei furiosa. Eu perguntei, e se fosse uma professora brasileira lá no seu país, como é que ia ser? Os alunos de lá iam aprender português para acompanhar a professora? Isso não é certo. Bem, por fim a gente discutiu e eu não me recordo bem qual foi o desfecho dessa situação. Mas vejam como é a justiça divina. Passados muitos anos, um dia eu me tornei professora nessa mesma universidade. E lá estava a professora estrangeira, minha colega de trabalho, com uma grande diferença. Ela falando muito bem o português e eu bem melhor no meu inglês. Inclusive, eu publicando artigos em inglês e entendendo perfeitamente que os assuntos mais atuais da ciência são publicados no idioma inglês. Já começa aí a nossa sincronicidade nos nossos aprendizados ao longo da vida. Enfim, o tempo foi passando e eu e essa professora tivemos várias oportunidades de trabalhar juntas, viajamos juntas para eventos e tivemos uma grande sintonia.
e muitas sincronicidades. Hoje eu já não tenho tanto contato com essa professora, mas eu considero ela uma pessoa excepcional, totalmente comprometida com a área da atuação dela, e eu tenho muito respeito e carinho por ela. Mas pareceu para mim que aquele período que nós convivemos nessa universidade foi uma forma de nós nos ajustarmos e corrigirmos os nossos erros passados, de acordo com a justiça divina. E vejo que não foi necessário nenhum conflito, nenhum processo judicial, nenhuma vingança, nenhuma ação de uma contra a outra. Tudo que foi necessário foi o tempo, o sábio mestre que nos vence pelo cansaço. Vejam como a vida dá voltas, e a justiça divina, ainda que lenta, ela jamais falha. Mesmo que algumas vezes nos parece que falha, porque a gente não vê essa virada acontecer, é simplesmente pela nossa própria ignorância e pela nossa incapacidade de ver a amplitude da vida. Mas se nós permitirmos que as mãos de Deus nos conduzam para a justiça divina, nós vamos ser observadores atentos para ouvir a voz de Deus e seguir o caminho da ação correta. Vamos ser pacientes para esperar os resultados. Vamos fazer a coisa certa durante essa espera. E quando nós encontrarmos de novo aquela pessoa com quem nós tivemos um conflito, nós vamos estar preparados para entender que aquele conflito ficou no passado e que hoje nós somos pessoas diferentes, bem melhores, porque já deixamos para trás aquelas crenças e hábitos que nos limitavam e nos levavam ao conflito. Se você quiser conhecer outras histórias sobre a minha vida e a minha trajetória como espiritualista holística e médium, você pode procurar o meu livro Iniciação Espiritual, Um Caminho para a Iluminação, que você encontra na Amazon e no Google Play Livros, tá bom? Mas vamos pensar num exemplo mais complexo de justiça, daqueles bem difíceis de resolver. Vamos supor que nós conhecemos uma pessoa que está sempre praticando o mal, sempre fazendo mal para outras pessoas durante toda a sua vida. Essa pessoa morre sem ser punida, sem nada de ruim acontecer com ela e sem ter aprendido nada de bom, de justo e de correto. Nesse caso, até parece que a justiça divina falhou, não é? Mas o que nós realmente estamos vendo? Um pequeno lapso de tempo que é a vida de um ser humano? Quanto dura uma vida? 60, 70 anos? Quanto é isso diante da história humana? Se nós dividirmos a idade de um ser humano pelos cerca de 12 mil anos de história que nós temos registrada, isso representa apenas 0,006, 6 milésimos de história humana. E quantos humanos viveram durante todo esse tempo? Se dividirmos a vida de um ser humano pelo número de anos que viverá em média toda a população mundial de hoje em dia, que são 8 bilhões, nós teríamos 8 bilhões multiplicado por 73 anos aproximadamente. Então nós teríamos 584 bilhões de anos. Se nós dividirmos a idade de um ser humano pelos 584 bilhões de anos, que é a soma dos anos de todos os seres humanos atuais, nós teríamos esse número, que são 0,000125, que são 125 bilionésimos com 9 zeros à esquerda. Um número impronunciável de tão pequeno. Esse canal está parecendo a Discovery Channel, né? Resumindo, o tempo de vida de um ser humano é ínfimo comparado a tantos fenômenos naturais e até mesmo humanos. Assim, seria possível que a justiça divina realmente considerasse que uma única vida de um ser humano, que dura em torno de 70 anos, é suficiente para julgá-lo por erros cometidos e condenar ele ao fogo do inferno?
Me parece que não, né? É mais lógico e mais provável que a divindade nos ofereça inúmeras formas de acertarmos nossos erros paulatinamente até a perfeição ao longo de muitas vidas. Então, o Ho Oponopono, ele é uma invocação à justiça divina e à participação ativa da divindade na sua vida. Se você praticar o Ho Oponopono com a verdadeira fé de que Deus vai trazer a justiça e o amor para a sua vida, esse é o resultado que você vai ter. A justiça nada mais é do que a ordem das coisas no universo. E o amor nada mais é do que a união de todas as coisas em sua forma ordenada. Juntos, o amor e a justiça trazem a harmonia ao universo. Se você se abrir para a divindade, para a existência, para que a sua alma se integre ao todo, você vai abrir o espaço necessário para que a justiça e o amor entrem na sua vida de forma definitiva, para que você esteja sempre em harmonia. E então, é só você pensar no que significa a harmonia para você. É a paz? Ou é o amor de um parceiro ou de uma parceira? É uma família unida? É o sucesso na carreira? É um trabalho que seja a sua missão de vida? Se você estiver em sintonia com o universo, você pode fazer isso com o Ho Oponopono, com a meditação, com a yoga, com a oração. Enfim, há várias maneiras de você entrar nessa sintonia. Você vai ter a vida que você sempre sonhou. No próximo capítulo sobre o Ho Oponopono, nós vamos conversar mais a fundo sobre o Ho Oponopono tradicional e como ele era praticado lá nas famílias havaianas. Quem sabe você não pratica esse antigo Ho Oponopono milagroso na sua família também? Então, assista o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de deixar suas dúvidas, sugestões e se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Lembre-se que a sua opinião e o seu feedback, eles são muito importantes para que a gente troque ideias, amplie os nossos conhecimentos e para que a gente possa trazer conteúdos bem legais para você, tá bom? Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! O Ho Oponopono é uma oração que traz muitos benefícios para quem pratica. O Ho Oponopono, dentro do contexto da filosofia runa, a moto atrapalhou. Minha voz está falhando.